trabalho, os equipamentos domésticos pessoal, e aí vai outras formações também de classificação que a gente fez dessa formação. E daí nasce também a construção. Se nós estávamos aprendendo a manusear esta máquina de museologia, então a gente precisava, né, de extrair outras coisas que também seriam importantes desse processo, né? E é daí onde entra as parcerias que a gente teve, principalmente com a Universidade Federal de Pernambuco, com o Alexandre, que fazendo a dissertação dele da nossa comunidade, e nós alavancamos esse processo dentro dos conhecimentos do Sotério, conjuntamente com os conhecimentos que ele tinha sobre museologia, né, e a antropologia. E aí onde a gente cria o inventário participativo do museu, as fichas de inventário, a marcação dos objetos, o livro de registro, as catalogações, as classificações e as coleções, sem deixar de pensar que aquilo que estava sendo feito lá dentro, ele estava direcionadamente, né, relacionado à nossa identidade como povo canindé, naquela formação daquelas peças que tinham lá dentro. E aí, como estava nascendo a formação do Museu Indígena Canindé, né, nós nos preocupamos. O museu está criado, né, a formação museológica está feita, mas como é que nós vamos utilizar esse museu realmente para o futuro, para repassar para as futuras gerações? E aí onde a gente entra na discussão, porque era o foco comunitário, onde abrangesse todos, né, toda a população do povo canindé, como uma primeira indagação, porque naquele momento a nossa formação principal era a comunidade como segmento educacional e cultural, e o museu começou a entrar com uma função de uma educação vivenciada. Foi aí onde nós descobrimos que trabalhar com museu, escola e comunidade era a coisa perfeita para se fazer naquele momento, né? Porque era onde estava todas as pessoas da comunidade e era onde a gente ia conseguir pegar a formação do povo canindé com a juventude, juntando com os guardiões da memória, e a gente ia começar a desenvolver um trabalho de identidade, de cultura, de memória e em relação também ao patrimônio. E também pudesse estar trazendo essa formação do desenvolvimento cultural local do povo canindé. E que isso nasce também, né, da discussão principalmente das lideranças tradicionais dos guardiões da memória, que isso pudesse trazer um relevante processo educativo para as futuras gerações. Se o Sotério tinha feito naquele momento, então teria que ter um segmento para que as futuras gerações que estivessem naquele momento e que as futuras gerações que viessem após aquele momento também pudessem usufruir desse espaço e dessa memória. E é daí onde nós começamos a relacionar o museu com a escola. Como que a gente trabalha museu indígena em escola, né, que muitas das vezes parecem duas coisas separadas, né, nessa junção da formação do conhecimento. E é nessa ação também que a gente se apropriou de conhecimentos que tem também dentro da museologia, que era justamente criar um núcleo educativo do Museu dos Canindé, que ia trabalhar essa questão da identidade, da cultura e da memória, né, através de vários processos dessa formação. E aí onde nós pegamos os alunos da própria escola indígena naquele momento, os jovens de 13 a 17 anos, nessa faixa mais ou menos, que passaram por um processo de capacitação e formação, principalmente com o pessoal de lugar, né, que era para conhecer a máquina que se trabalha dentro dos processos da museologia do Museu Canindé. Uma das estratégias era justamente esse núcleo promover ações e atividades que pudessem contribuir com o fortalecimento do povo naquele momento, né, conjuntamente com o trabalho da escola, do próprio museu com relação à comunidade, com práticas educativas também que iriam acontecendo naquele momento. E é daí onde nasce, né, um trabalho que é formalizado por todo esse processo de construção, né, que aí vem as ações desenvolvidas pelo Museu dos Canindé. O Museu Indígena começa a desenvolver um processo cultural da memória, do patrimônio e da identidade da comunidade e começa a se desenvolver várias atividades ao redor, dentro da comunidade, que vai se expandindo também para fora. Né? O trabalho do museu vai começando a ter uma visibilidade, uma criação de outros fatores também.
E aí é onde nasce, principalmente dentro das nossas atividades, os seminários, rodas de conversa, os intercâmbios, os cursos, oficinas, as elaborações de material de divulgação, principalmente levando para o público, que era do museu, que eram os meninos da escola, né? Realizando atividades educativas, culturais para a comunidade. Né? Naquele momento a nossa formação também era para a comunidade e outras ações também que viriam de fora da comunidade. Mas naquele momento não era, para a gente não era muito interessante o que vinha de fora da comunidade. A gente era interessante o que tinha, o que tem na dentro da comunidade. E aqui a gente faz algumas ações realizadas pelo ponto de memória, que é o Museu Canindé. O seminário para os indígenas do Ceará foi realizado com os mestres da cultura indígena de vários municípios cearenses, que foram realizar esse seminário como atividade educativa, cultural, principalmente da formação do patrimônio e da memória do povo canindé. As rodas de conversa que são trabalhadas com os guardiões da memória também é uma ação que acontece no Museu Canindé, nessa criação da perspectiva de se trabalhar com a identidade do patrimônio e a memória, e aí os alunos eles esquecem a escola como espaço físico e vão para a escola da memória, que é a escola dos guardiões da memória, que são as histórias, as memórias, os mitos, e por aí vai. Bom, aí também muitas pessoas quiseram conhecer outras atividades relacionadas ao museu, que se despertou em vários locais, né? E aí a gente fez uma experiência, uma das experiências que a gente fez foi com o Museu Sankofa, que era a Fábrica da Rocinha, onde o Museu Canindé foi para o Rio de Janeiro para a Rocinha, né, conhecer a realidade, as atividades do Museu Sankofa, e o representante do Museu Sankofa da Fábrica da Rocinha foi lá para nossa aldeia também conhecer a realidade do povo canindé e as ações que estavam sendo desenvolvidas pelo Museu Canindé naquele momento. E aí acontece vários os cursos e oficinas direcionadas relacionamento para os alunos da escola e para os representantes do núcleo educativo, que a gente seja necessidade de eles conhecerem essa máquina que rola dentro da museologia, né? E aí a gente tenta fazer, principalmente nas parcerias, né? A gente tem com as universidades, professores, cursos que relacionam lá dentro aos objetos que estão lá dentro daquele momento do Museu dos Canindés. E aí a gente participou de uma oficina sobre arqueologia e museologia indígena, e como várias outras também se apoderar desta máquina de trabalhar para que o trabalho do Museu Canindé fique mais acessível. Pronto, e aí eu outra atividade, um inventário participativo, que é uma elaboração, né, de pesquisa do patrimônio cultural e material, também realizado pelos jovens conjuntamente com a escola e a comunidade. Está fazendo um mapeamento de todos os pontos importantes da comunidade para o povo, tanto do material como imaterial, e estamos realizando justamente aquele processo que os pesquisadores indígenas aqui estão realizando, né, para que sirva para futuras gerações. Isso aqui, pelo que pareça, vocês mostraram eu vou chamar por causa, quem chama um bocado lá, né? Um bocado de edifício muito grande, né? Enormes e de várias formações, mas isso aqui é o Museu Canindé, uma sala simples, né? Que tem uma estrutura que mostra e que conta a história do povo, e este museu, porque tem até uma história interessante, quando tinha uma moça ali perguntando, ela viu que o nome na presidência do núcleo é educativo. A gente começou a conversar e ela perguntou: e o seu museu é grande? Aí eu morro de vergonha porque eu estava desse museu, deixa eu ver isso, não, meu museu é enorme. Mas quando ela viu que é um museu, mas os objetos que contém lá dentro são a nossa própria formação que conta a nossa história. Essa daqui é a nossa escola, né, a escola indígena Canindé, e ao longo dos tempos a gente vem trabalhando conjuntamente com o museu. Ela tem um atendimento de alunos do pré-escolar até o ensino médio, né? Tem os professores que estão
tem alunos que são formados no superior, alunos que estão na licenciatura específica, estão trabalhando nessa metodologia do currículo diferenciado do currículo da escola incrível, realmente. Bom, como que nós pensamos no museu, né, nessa questão da formação do futuro que vai ser percebido pela frente? Primeiro nós pensamos no museu na fase do território, que ele abranja toda a nossa formação do território e que ele abarque também nessa questão tanto do patrimônio que seja alavancada para a população e para a comunidade indígena como ideia. Essa é uma das ações que a gente tem como funcionalidade. Uma das coisas que tem nesse espaço é o quê? É que ele tem a gente mesmo como índio, a gente possa cuidar e dizer que aquele espaço é feito pela gente e é contado a história da gente daquela forma, com uma afirmação étnica, e principalmente que seja gerido pelos índios, pelos canindés. Além de ele contar a nossa própria história. Porque enquanto a gente não contar a nossa própria história, os outros vão continuar contando. Né? E essa é uma das nossas principalidades. A gente índio contar a nossa própria história, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente acha que é correto. Bom, aqui a gente tem a estratégia de comunicação, que foi criada algumas informações do Museu Indígena Canindé, o material de divulgação que a gente vai entregar para vocês. Uma das coisas interessantes que a gente, de estratégia que a gente arranjou nessa concepção de informação é estar organizada em rede, né? Não só em rede de museus indígenas, mas em rede de museus, também, principalmente museus comunitários, né? Por isso que a gente está ligado diretamente a realizar esses museus comunitários, nessa formação, que engloba vários outros museus, não são só indígenas, pescadores e museus periféricos, mas que pelo menos no perfil de discussão é trabalhar com a população, a comunidade, a memória do patrimônio. A identificação da gestão, e a Cátia colocou aqui já para vocês, uma das coisas que a gente achou bem interessante é porque realizar museu indígena, né, principalmente nessa função nossa, é diferentemente de trabalhar no museu de vocês. Porque os nossos museus indígenas eles têm grande dificuldade de captar recursos. Por quê? Porque são pequenos ainda, não tem uma estrutura normativa realizada. O único jeito que a gente consegue captar recursos ou é pela organização da comunidade, que é a associação, ou é pelos prêmios que a gente inscreve, né? A gente está ganhando os prêmios aí por pessoa física mesmo, nessa formação. Uma das coisas essenciais para a formação dos museus indígenas, porque a gente precisa da ajuda de vocês que são das universidades, das escolas, né? Está em constante consonância com as redes públicas, universidades, escolas, porque a gente ainda tende a adentrar nessa formação da máquina da museologia. Né? Isso ainda é um processo que ainda me parece, o povo canindé também, que é uma coisa nova. E que a gente tem que aprender e adentrar esse movimento ainda, para que seja fortalecida essa nossa formação de museu indígena, que está em crescimento. E aí está os endereços, se vocês quiserem, né, depois dar uma olhadazinha no blog do museu, no blog da escola, são as nossas atividades que a gente coloca lá. Né? O nosso museu Indígena Canindé nasce como o primeiro museu a ser organizado no estado do Ceará, mesmo que seja daquela forma que a gente colocou. E, segundo pesquisa, é o segundo museu indígena do Brasil também, no ano de 1995, que é quando as coisas começam a se alavancar no processo de identidade do povo canindé, nessa formação. Bem, estou terminando aqui a minha fala. Mas uma das coisas que eu fiz, principalmente para instigar aqui, desde o primeiro que a gente fala, principalmente para a comunidade indígena aqui, como os Taingangue, Terena e os outros que estão aqui, é de que um museu indígena nas nossas comunidades, ele só vem a fortalecer. Né? E uma das coisas que a gente viu e descobriu durante a semana, nessas discussões, é que os povos que vivem aqui, né, os povos indígenas Taingangue, vocês
não diretamente, mas vocês têm um sentido do que é o museu também. Porque várias coisas que vocês já fizeram, né, faz parte dos primeiros processos que a gente começou lá, como os processos de pesquisa, as peças que vocês estão juntando na escola, né? Agora, eu acredito que vocês devam amadurecer essa condução e essa vivência, né, de formalidade para adentrar nesta máquina, que é o que nós estamos começando a fazer ao longo desses 15 anos de discussão de museu que a gente tem lá no Ceará, no Povo Canindé, né? Uma das propostas que a gente estava discutindo aqui também, se vocês aceitarem, né, se vocês quiserem também, né, é o povo daqui, né, fazer um intercâmbio com o nosso povo lá no Ceará para conhecer a nossa experiência mais de perto. Essa é uma das coisas que a gente estava discutindo ontem. E vir também um representante nosso lá fazer um intercâmbio também para estar ajudando e discutindo essa formação também de um museu dentro da própria comunidade, né? Porque se a gente quer contar a nossa história, então a nossa história tem que partir lá de dentro. E essa partida lá de dentro tem que estar principalmente na formação do museu, que são a nossa história que está lá dentro. E para finalizar aqui, para o Alexandre começar, tem uma fala do nosso povo, sistema educativo, que ele diz o seguinte: o Museu dos Canindé é bisavô, é avô, é pai e é mãe, porque é a história deles, é a história que eu tinha lá atrás, é o que a gente tem aqui. O Museu dos Canindé é vida. Nós gostamos do museu o tanto que a gente gosta dos pais da gente, porque aí tem um pouco do retrato, da imagem de tudo. Tem a imagem do pega, tem a imagem do pote, que foi feito antigamente. Tudo ali foi um retrato dos nossos antepassados, retrato de quem construiu aquela história. Então, esses espaços são muito importantes, tanto para a memória, para a identidade, como os nossos processos educacionais também, principalmente nessa formação que interliga o museu e a escola para as nossas comunidades indígenas, né, no desenvolvimento educacional dos nossos alunos. Eu acho que seria isso. Eu espero que eu tenha contribuído, né, nessa discussão. Depois, se tiver alguma pergunta, a gente está disposto a responder. Obrigado. Boa noite, né? Não vou perguntar se vocês estão cansados, porque eu já sei que estão. Estão? Estão cansados? Sim. Eu vou tentar fazer tudo para animá-los. Bem, pessoal, primeiro, enfim, boa noite a todos, né? Eu sou Alexandre Gomes. Queria saudar e agradecer aos organizadores do evento, né, aos funcionários do Museu Índia Avenida, aos participantes indígenas presentes, né, dos prédios Fernando e Krenak Perena, aos participantes de todas as mesas, de todas as falas. Eu acho que desde o primeiro dia estou muito feliz de estar aqui com vocês por essa troca de experiências, né. Eu queria também agradecer aos meus colegas de mesa, que também são meus amigos pessoais, né? Eu considero como dois, hoje, sem puxa-saquismo, grandes intelectuais indígenas do Nordeste do Brasil, né? E essa trajetória deles e essa fala deles tem que ser vista pela gente, né,
dentro da história de vida de cada um, da história de vida de suas comunidades, da história indígena do Nordeste do Brasil e, consequentemente, da história indígena no Brasil. Ao CNPq, pela concessão da bolsa de doutorado, principalmente, especialmente, professora Marília, que a gente está estabelecendo um diálogo muito bom e gratificante para mim desde janeiro, e agora também, que esteve conosco em 2012 em Pernambuco, né? A minha fala, ela vai ter um duplo sentido que parte de uma dupla condição, né? A primeira, a condição de uma pessoa que vem trabalhando com os museus indígenas. E a segunda, que vai ser bem menos valorizada na minha exposição, seria a condição do pesquisador. Né? Então, a leitura, a fala deles está totalmente relacionada com a minha, assim como está totalmente relacionada com a fala da mesa anterior, né, do Aramis e da Adriana, assim como está totalmente relacionada com todas as outras. Né? E eu vou contar um pouquinho do lugar que eu vi, né, o lugar social de onde falo, que se relaciona com as condições de um trabalho que eu venho desenvolvendo, pelo menos desde o ano de 2006, com algumas outras coletividades, tanto coletividades indígenas como outras instâncias, né? E essa condição de trabalho que gerou uma condição de pesquisa a partir de uma ação indigenista. Então, anterior até mesmo a pesquisa, o que vai estar sendo colocado para vocês aqui é parte de uma atuação política, né, com viés indigenista. E é a partir daí que eu vou dar apontamentos, né, para pensar numa reflexão e uma construção teórico-metodológica, mas que não são o foco do meu relato. Eu vou fazer um relato, né, eu vou fazer um relato problematizado. Eu, atualmente, estou vinculado ao UFPE, ao programa de pós-graduação em antropologia, né, mas a minha trajetória na discussão museológica ela se inicia no ano 2000, quando comecei a trabalhar no Museu do Ceará, que é a principal instituição museológica do estado do Ceará, que fazia história naquele tempo, né? E fui parte da primeira geração de educadores ou mediadores da gestão do professor Regis Lopes, e realizou um trabalho muito bom e que hoje é conhecido por vários de vocês. Né? Então, vivenciei as várias instâncias de trabalho museológico, né? Isso. Desde a mediação, a ação educativa propriamente dita, depois de formado, vou trabalhar na pesquisa museológica, na gestão, né? Depois como técnico de um sistema estadual de museus, né? E por conta dessa experiência, toda a minha formação museológica no Bahia, né? E pude vivenciar, né, nesse cotidiano do museu essa formação. A partir do ano de 2002, comecei a desenvolver junto com João Paulo Vieira, que é também historiador, um projeto que a gente denominou de projeto historiano, que vem desde então cerca de 12 anos trabalhando com história local, educação para o patrimônio e desenvolvimento de processos museológicos no Ceará, incluindo a organização de espaços de memória. Né? A diversidade de ações desencadeadas, elas se unificaram em torno de um objetivo de trabalhar as questões referentes à memória e ao patrimônio cultural na ótica de organizações comunitárias envolvendo movimentos sociais e étnicos. A gente divide esse trajeto em dois momentos. Um primeiro momento, que 2002 e 2006, onde a gente atuou basicamente na cidade de Fortaleza, em bairros de periferia, escolas, centros, associações comunitárias, museus e entidades de memória. Né? E a partir de 2006 a 2011, essa atuação se amplia para o estado do Ceará através do trabalho principalmente com populações indígenas, mas também com comunidades de pescadores. E aí, o último momento, que é o momento contemporâneo, de 2011 para 2014, esse processo todo resultou a partir da articulação com outras comunidades, com outras coletividades na rede cearense de museus comunitários. Né? Essa rede foi formada em outubro de 2011, né, através da junção de iniciativas de memória, museus indígenas, ecomuseus, museus comunitários, pontos de memória e outras iniciativas a partir dos princípios da horizontalidade, colaboração, descentralização, autonomia e diversidade. Em 2013, em maio, a gente realizou nosso primeiro encontro e naquele momento a gente elaborou a nossa declaração de princípios, objetivos e resoluções, que definiu
missão, objetivos, princípios, modelos de gestão, formas de estrutura e funcionamento. Já explicando um pouquinho como é que vai ser a minha fala, vão ter vários links, hiperlinks, vídeos, imagens, vai ter mapa também. Vai ter mapa também. E eu queria logo passar, porque eu sei, pelas conversas paralelas que tiveram essa série de pessoas, quero dizer também que a minha fala foi totalmente modificada pelo encontro. Eu vou passar, vou pegar aqui a lista, o nosso documento, né? Essa declaração de princípios e objetivos em relação às resoluções da rede cearense de museus comunitários. Aí eu queria que esses materiais que eu fosse passando, vocês podem compartilhar e quem tiver interesse eu posso também depois mandar, né? Bem, nessa rede a participação dos museus indígenas é essencial. Bem, até 2010 a gente trabalhou, vivi, morei e trabalhei em Fortaleza. Em 2010 eu fui para Pernambuco, né? Porque fui cursar mestrado no programa de pós-graduação em antropologia, né? Propondo uma pesquisa sobre o Museu do Canindé. Vocês acabaram de ouvir falar do NAUS. O Museu do Canindé é o primeiro museu indígena no Ceará, eu acho, pelo que eu venho pesquisando, segundo do Brasil, depois do Museu Maguto. O principal objetivo foi analisar como é que ocorria a relação entre mobilização étnica, ou, para usar um termo caro, a antropologia indígena do Nordeste, emergência étnica e processo de musealização. Isso porque, em 95, uma comunidade rural de agricultores, como qualquer outra, decide assumir e reivindicar o reconhecimento étnico. E nesse mesmo momento se funda um museu, né? Um museu que se pretende indígena. Então eu vi que tinha alguma relação e quis conhecer um pouco melhor. Então o objetivo, a problemática principal foi essa, e analisar justamente essa historicidade e a construção social dos sentidos e ressignificações dos objetos. Bem, metodologicamente, trabalhei com alguns eixos, né? Que eu fui amadurecendo, depois eu vou falar mais sobre isso no final só, né? Metodologicamente, a gente trabalhou com a ação museológica e o compartilhamento de técnicas museográficas como método para a produção e coleta de dados etnográficos. Então, por um lado, eu estava fazendo uma etnografia com a observação participante, por outro lado, eu estava aplicando museografia. Se por um lado eu estava fazendo uma pesquisa sobre objetos, por outro lado, eu trabalhei com um grupo de indígenas a elaboração da documentação museológica daquele museu que lá havia. Foi uma troca muito intensa. Eu fiquei lá com eles durante o ano de 2011, grande parte desse ano, né? E nesse tempo a gente fez coletivamente, depois eu vou mostrar coisas, mas a pesquisa com o Canindé não é o foco da minha fala, né? Isso aqui é só para localizá-los, né? Com um grupo de indígenas jovens da escola, trabalhei junto com eles e o objetivo é formá-los para o trabalho museológico. É justamente aquele grupo que não se investiu depois como no plano educativo. Bem, entre 2011 e 2013 eu atuei como professor substituto nos cursos de Museologia e Ciências Sociais, né? 2012 e 2013 a gente desenvolveu um projeto importante em Pernambuco, né, sobre a coordenação geral do professor Renato Batias e a minha coordenação técnica, que foi Museus Indígenas em Pernambuco, eu vou falar depois. Em 2013 eu fui para a URCA, que é a Regional do Cariri, também como professor substituto. E em 2014, voltei para a antropologia, em Recife, com doutorado, agora com uma perspectiva mais ampla, né, de estudar e que tem totalmente a ver com o amadurecimento das reflexões que foram sendo feitas entre os museus do Canindé. A relação entre práticas de colecionamento, categorias nativas e regimes de memória em museus indígenas no Brasil, mas também com a perspectiva de fazer uma análise comparativa com contextos transnacionais. Em especial, pelo menos até o momento, com o cenário dos museus indígenas e comunitários de Oaxaca, no México. Então, a partir dessa trajetória, eu situei, foi sendo construído o campo de atuação e pesquisa que eu vou tentar discutir com vocês, os museus indígenas. Como é que vai ser a minha apresentação? Gravem essa imagem. Gravar? Gravem essa imagem importante lá na frente. Essas experiências, né, elas partem justamente de três eixos básicos, né? A universidade,
de formação, desde que eu sou estudante, eu trabalho no museu, né? As comunidades indígenas, a partir de uma perspectiva de um trabalho colaborativo, não de um trabalho de pesquisa, mas de um trabalho indigenista com memória e museologia, né? E da gestão museológica. Então, tem 6 eixos importantes de situar, né? Que vão dos movimentos sociais para a pesquisa, da gestão museológica para as políticas nativas de um lado e as políticas museológicas de outro. Depois vou explicar melhor. E da docência, né? Da atuação